Há histórias na Bíblia que não apenas informam, mas confrontam. Relatos que não foram escritos para entreter, mas para nos colocar diante de perguntas que evitamos fazer. E hoje, antes mesmo de entrarmos na narrativa, eu preciso te fazer uma delas. O que ainda te prende? Não estou falando de correntes visíveis, nem de prisões físicas. Estou falando daquelas forças silenciosas que roubam sua paz, distorcem sua identidade e te fazem viver abaixo do propósito que Deus sonhou para você. Porque existem prisões que não aparecem no corpo, mas dominam a mente. Prisões que não fazem barulho, mas gritam todos os dias dentro da alma. E o mais perigoso, prisões que, com o tempo, começam a parecer normais. Talvez você sorria por fora, cumpra suas rotinas, converse com pessoas, mas por dentro vive em constante guerra. Pensamentos que você não controla, culpa que não passa, medos que paralisam. Há quem chame isso de fraqueza emocional, outros de traumas do passado, outros de simples jeito de ser. Mas e se por trás disso tudo houver algo mais profundo? Algo que não se resolve apenas com força de vontade, nem com o tempo, nem com conselhos humanos? E se a sua maior batalha não for externa, mas espiritual? Este vídeo não é sobre medo, é sobre autoridade. Não é sobre opressão, é sobre libertação. Não é sobre o poder das trevas, mas sobre o impacto inevitável da presença de Jesus. Aqui você não vai ouvir apenas uma explicação bíblica. Você será confrontado com uma verdade que atravessa séculos. Ninguém que se encontra verdadeiramente com Cristo permanece o mesmo. Quando Jesus chega, algo precisa sair. Quando ele se manifesta, cadeias se rompem. Quando sua voz ecoa, até aquilo que parecia incontrolável se cala. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Nem todo mundo celebra quando alguém é liberto. A libertação incomoda, ela expõe estruturas, revela prioridades, ameaça zonas de conforto. Há pessoas que preferem manter suas prisões bem organizadas a permitir que Jesus desorganize tudo para curar de verdade. E talvez seja por isso que essa mensagem seja tão atual, porque vivemos dias em que muitos estão presos e poucos querem ser realmente livres. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que libertação não é apenas um evento espiritual isolado, é um divisor de águas. Ela redefine quem você é, como você se vê e o que você faz com a vida que recebeu de volta. Libertação gera responsabilidade. Quem é liberto não volta ao ponto de partida. Quem é tocado por Jesus não pode mais fingir que nada aconteceu. E essa é uma verdade que assusta, mas também transforma. Se você já se sentiu dominado por algo que não consegue vencer sozinho, este conteúdo é para você. Se você conhece alguém que vive aprisionado em ciclos de dor, culpa ou destruição, este vídeo é para você. E se lá no fundo existe em você uma sede por mudança real, profunda, definitiva, então permaneça até o final, porque a mensagem que vamos explorar aqui não é sobre um homem do passado, é sobre o poder que ainda hoje atravessa mares, rompe barreiras e encontra pessoas exatamente onde todos os outros desistiram. Prepare-se, o que você vai ouvir não é confortável, mas é libertador, porque quando Jesus entra em cena, nenhuma prisão permanece de pé. Para compreender a profundidade do que está prestes a acontecer, é preciso primeiro encarar o cenário da dor. Não uma dor superficial, passageira, mas uma dor estrutural, prolongada, que molda a forma como alguém existe no mundo. Há lugares que carregam marcas espirituais, ambientes que refletem abandono, rejeição e ruptura. E é exatamente nesse tipo de ambiente que essa realidade se manifesta com mais força. Não estamos falando apenas de um espaço físico, mas de um estado de vida. Um território onde a esperança já não é esperada, onde o medo se tornou rotina e onde o sofrimento deixou de causar espanto. Aqui vemos alguém que não vive mais entre pessoas, mas à margem delas. A exclusão não é apenas social, é existencial. Quando uma pessoa deixa de habitar espaços de convivência e passa a ocupar lugares de morte, isso revela muito mais do que isolamento.
revela perda de identidade. A dor prolongada faz isso, ela vai apagando o eu, desconstruindo o senso de valor, corroendo a dignidade. Não se trata apenas de estar sozinho, mas de acreditar que não se pertence mais a lugar nenhum. E quando alguém chega a esse ponto, a sociedade tende a rotular, não a restaurar. O cenário da dor também é marcado por tentativas fracassadas de controle. Há esforços humanos para conter o problema, para limitar os danos, para manter uma falsa ordem. Correntes, vigilância, distância, tudo isso não como cuidado, mas como contenção. O objetivo não é curar, é impedir que o caos ultrapasse certos limites. E isso revela uma realidade dura. Muitas vezes, o mundo não quer transformação, quer apenas silêncio. Quer que a dor não incomode, que o sofrimento fique escondido, longe dos olhos, longe da consciência. Mas aquilo que é apenas contido e não tratado sempre encontra uma forma de se manifestar com ainda mais força. Nesse ambiente, a dor deixa de ser apenas consequência e passa a ser identidade. A pessoa já não é vista pelo nome, pela história ou pelo potencial, mas pelo problema que carrega. Ela se torna o caso, a ameaça, o que não tem solução. Esse tipo de rotulação é devastador, porque mata antes mesmo do corpo morrer. Quando alguém passa a ser definido pelo seu pior estado, a esperança se torna um conceito distante, quase ofensivo. Afinal, como falar de futuro para quem vive todos os dias preso a um presente de sofrimento? Há também um conflito interno constante. Não é apenas o que acontece do lado de fora, mas a guerra que acontece por dentro. Pensamentos fragmentados, impulsos incontroláveis, uma sensação permanente de perda de controle sobre si mesmo. A dor espiritual não se limita ao invisível, ela se manifesta no comportamento, nas escolhas, na forma como o corpo reage. É um ciclo cruel. A pessoa sofre, reage de forma desordenada, é rejeitada por isso, e essa rejeição aprofunda ainda mais o sofrimento. Um ciclo que, humanamente falando, parece não ter saída. E talvez o mais triste nesse cenário seja a normalização do caos. Quando a dor se prolonga demais, ela deixa de ser vista como anormal. Todos já se acostumaram. O sofrimento vira parte da paisagem. O que antes causava choque, agora é apenas mais um detalhe. E isso é extremamente perigoso, porque quando a dor é normalizada, a libertação passa a parecer improvável. Cria-se um ambiente onde ninguém mais espera mudança, onde o máximo que se deseja é que a situação não piore, onde viver plenamente já não é uma opção considerada. Esse é o pano de fundo, um cenário onde a dignidade foi perdida, a esperança foi silenciada e a identidade foi distorcida. Um lugar onde o ser humano já não é tratado como alguém a ser amado, mas como um problema a ser administrado. E é exatamente nesse tipo de cenário que a ação divina se torna mais poderosa. Porque quando tudo aponta para a impossibilidade, qualquer intervenção que traga ordem, restauração e sentido não pode ser atribuída ao esforço humano. Ela só pode vir de algo ou de alguém maior do que a dor. É nesse ponto de caos absoluto, onde a dor já se tornou paisagem e a esperança foi descartada como ilusão, que o encontro acontece. E é importante entender, não se trata de um encontro comum. Não há diálogo inicial, não há pedido de ajuda articulado, não há preparo emocional ou espiritual. O que existe é um choque entre autoridade e opressão, entre verdade e mentira, entre luz e trevas. Quando Jesus se aproxima, algo reage imediatamente. Antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada, a presença dele já provoca um confronto. Porque a verdadeira autoridade não precisa se anunciar, ela é reconhecida. Aqui aprendemos uma verdade profunda. Forças que enganam pessoas não conseguem enganar a Cristo. Aquilo que confunde a mente humana não confunde Jesus.
O que domina emoções, impulsos e comportamentos não tem poder para se esconder diante dele. No momento do encontro, tudo o que estava oculto é exposto, não por violência, mas por verdade. A autoridade de Jesus não se manifesta por gritos ou rituais, mas por quem ele é. Sua presença estabelece um novo centro de poder. Onde antes havia domínio do caos, agora há confronto direto com a ordem divina. Esse encontro revela que a opressão espiritual reconhece limites. Ela sabe até onde pode ir e sabe quando chegou ao fim. O que parecia incontrolável se vê obrigado a responder. O que parecia soberano se curva. E isso é essencial para quem assiste. Existem batalhas que você não vence discutindo com o problema, mas se aproximando de quem tem autoridade sobre ele. Jesus não negocia com aquilo que destrói o ser humano. Ele não relativiza o mal, não o trata como parte da personalidade, não o acomoda, ele o confronta com verdade absoluta. Há também algo extremamente revelador nesse momento. Jesus não confunde a pessoa com a opressão. Ele não trata o ser humano como o problema. Enquanto o mundo tenta conter, ele vem para libertar. Isso muda tudo, porque a autoridade de Jesus não é apenas poder para expulsar o mal, mas graça para restaurar o que foi quebrado. Ele não chega para destruir a pessoa, mas para separar aquilo que a está destruindo. A verdade que Jesus carrega é tão forte que obriga aquilo que oprime a se identificar, não porque ele precise de informação, mas porque a verdade sempre expõe a mentira. Aquilo que se escondia por trás do medo, da violência e do descontrole, perde o anonimato. E quando algo perde o anonimato diante da luz, perde também sua força. Esse é um princípio espiritual poderoso. O que é revelado deixa de governar em segredo. A autoridade de Cristo não apenas interrompe o domínio das trevas, ela revela sua fragilidade. Esse encontro também nos ensina que a libertação começa antes que a mudança visível aconteça. Antes que qualquer transformação externa aconteça, algo já foi decidido no mundo espiritual. A presença de Jesus redefine o resultado antes mesmo do desfecho se manifestar. É por isso que, mesmo em meio ao confronto, há uma tensão clara. A opressão sabe que seu tempo acabou. A autoridade que chegou não veio para observar, veio para intervir. Não veio para analisar, veio para restaurar. Para quem escuta essa mensagem hoje, essa verdade é crucial. Não existe cadeia invisível que resista à autoridade de Cristo. Não existe força que domine uma vida e que não reconheça quem Ele é. O encontro com Jesus não depende da força de quem está preso, mas do poder que liberta. E quando Ele se aproxima, a verdade começa a substituir a mentira. A ordem começa a vencer o caos, e a libertação deixa de ser uma possibilidade distante para se tornar um processo inevitável. O clímax acontece quando aquilo que antes era caos se torna evidência de transformação. Não é uma mudança discreta, escondida ou subjetiva. É algo que pode ser visto, percebido e reconhecido por todos. A libertação verdadeira nunca é apenas interna, ela sempre transborda para fora. Quando a autoridade de Jesus age, o resultado não é confusão, mas clareza. Não é desordem, mas restauração. E é exatamente nesse ponto que a transformação se torna inegável. O contraste é chocante. Onde antes havia descontrole, agora há domínio próprio. Onde antes havia vergonha, agora há dignidade. Onde antes havia agitação constante, agora há quietude. A transformação visível não é apenas um detalhe narrativo, é a prova de que algo profundo foi reorganizado por dentro. Quando a raiz é tocada, o fruto muda. Jesus não apenas remove a opressão, ele reconstrói a estrutura da vida que havia sido destruída. O que estava quebrado começa a se alinhar novamente com o propósito original. Essa mudança visível confronta quem observa,
porque ela obriga as pessoas a reconhecerem que aquilo que era considerado sem solução foi restaurado, e isso gera um desconforto profundo. A transformação expõe o limite das tentativas humanas e revela a eficácia da intervenção divina. Tudo aquilo que não funcionou antes agora se mostra desnecessário. As antigas estratégias de contenção perdem o sentido diante de uma libertação real. Quando Jesus age, ele não melhora o cenário, ele o redefine. Mas o clímax não está apenas na restauração do indivíduo, ele está na reação ao redor. A transformação visível exige uma resposta, e nem sempre essa resposta é alegria. Muitas vezes é medo, porque a mudança verdadeira ameaça a ordem estabelecida. Ela questiona interesses, mexe em estruturas e desmonta narrativas confortáveis. A presença do poder de Deus obriga as pessoas a reavaliarem o que realmente valorizam, e isso é desconcertante. A vida restaurada se torna um testemunho vivo. Não é necessário discurso elaborado, nem explicações longas. A própria condição da pessoa fala por si. O que antes causava pavor, agora inspira espanto. O que antes era evitado, agora é observado com atenção. A transformação visível cria uma tensão. Aceitar que o poder de Deus é real ou rejeitá-lo para preservar o conforto. Esse é um momento decisivo, porque ninguém fica neutro diante de uma libertação tão evidente. Há também um aspecto profundamente simbólico nesse clímax. A transformação devolve humanidade. A pessoa deixa de ser tratada como ameaça e passa a ser reconhecida como alguém novamente. Isso é mais do que mudança de comportamento, é restauração de identidade. A dignidade que havia sido arrancada é devolvida. O ser humano que estava fragmentado agora começa a se ver inteiro, e isso é algo que só o toque de Jesus pode fazer. Nenhuma técnica, nenhum controle externo, nenhuma força humana é capaz de produzir esse tipo de resultado. A transformação visível também comunica uma mensagem silenciosa, porém poderosa. A libertação tem consequências. Ela muda o ambiente, afeta pessoas, altera rotinas e exige posicionamentos. Não é algo que possa ser ignorado. Quando alguém é verdadeiramente liberto, o mundo ao redor precisa decidir como lidar com essa nova realidade. A mudança não pede permissão para existir. Ela simplesmente se impõe como fato. Nesse clímax, fica claro que a libertação não é o fim do conflito, mas o início de uma nova ordem. Uma ordem onde a verdade tem mais peso do que o medo, onde a dignidade vale mais do que o prejuízo, onde a vida restaurada se torna um sinal de que o poder de Deus não é teórico, mas ativo, presente e transformador. A transformação visível é o grito silencioso de que, quando Jesus intervém, nada permanece como antes. Trazer essa mensagem para os nossos dias exige honestidade espiritual, porque embora o cenário seja diferente, as prisões continuam existindo. Elas apenas mudaram de forma. Hoje poucos vivem acorrentados fisicamente, mas milhões vivem aprisionados emocional, mental e espiritualmente. Prisões que não fazem barulho, não chamam atenção, mas consomem lentamente a vida. Vícios que começam como alívio e terminam como domínio. Traumas que o tempo não curou. Culpa que paralisa. Medos que governam decisões. Pensamentos repetitivos que roubam a paz. A realidade é simples e dura. Muitas pessoas vivem funcionando, mas não estão livres. A sociedade moderna aprendeu a dar novos nomes às prisões antigas. O que antes era reconhecido como opressão espiritual, hoje é tratado apenas como um problema de personalidade, um transtorno inevitável ou uma condição com a qual se deve aprender a conviver. E embora existam recursos importantes de cuidado emocional e psicológico, há dores que vão além do que métodos humanos conseguem alcançar. Quando a raiz é espiritual, a solução também precisa ser. Ignorar isso não liberta, apenas adia o confronto com a verdade. Assim como no passado, ainda existem tentativas de contenção em vez de transformação.
As pessoas aprendem a administrar seus problemas para não incomodar. Aprendem a esconder crises atrás de sorrisos, a controlar explosões internas com rotinas externas, a viver uma fé superficial que não confronta nada profundamente. O objetivo não é ser curado, é parecer bem. O problema é que aquilo que não é tratado continua governando por dentro. Correntes modernas não fazem barulho, mas são igualmente limitantes. Essa mensagem também nos confronta como sociedade e como igreja. Quantas vezes preferimos manter distância de quem sofre de forma intensa? Quantas vezes rotulamos em vez de acolher, julgamos em vez de discernir, evitamos em vez de interceder? É mais fácil manter pessoas controladas do que caminhar com elas no processo de libertação, porque libertar exige envolvimento, exige sair da zona de conforto, exige fé e, muitas vezes, exige pagar um preço que nem todos estão dispostos a pagar. A aplicação mais profunda aqui é pessoal. Onde você tem vivido aquém da liberdade que Deus oferece? O que você aprendeu a tolerar, mas nunca resolveu? Quais cadeias você já chamou de normal? Há hábitos, pensamentos, relações ou padrões que drenam sua vida, mas que você mantém por medo do que vai mudar se forem confrontados? A libertação sempre assusta antes de acontecer, porque ela desmonta estruturas internas que sustentavam uma falsa segurança, mas permanecer preso custa muito mais. Outro ponto crucial é entender que libertação não é apenas para casos extremos, ela é para todos que reconhecem sua necessidade. A opressão nem sempre se manifesta em comportamentos visíveis, às vezes ela se esconde em religiosidade vazia, em controle excessivo, em orgulho disfarçado de força. Há pessoas aparentemente equilibradas, mas profundamente presas. A mensagem do Evangelho não é apenas comporte-se melhor, mas seja livre. E liberdade verdadeira começa quando alguém se permite ser confrontado pela presença de Jesus. Trazer essa história para hoje significa também reconhecer que a libertação continua sendo um testemunho poderoso. Uma vida transformada ainda incomoda, ainda questiona, ainda confronta valores. Pessoas livres expõem prisões alheias, e por isso muitas vezes a reação não é celebração, mas resistência. Mesmo assim, a libertação não perde seu valor. Ela continua sendo prova viva de que Deus age, restaura e transforma. Essa aplicação nos chama a uma decisão: continuar administrando prisões ou permitir que Jesus confronte o que nos domina, continuar sobrevivendo ou escolher viver plenamente, porque a mesma autoridade que transformou uma vida marcada pela dor continua disponível hoje. A diferença não está no poder de Deus, mas na disposição humana de permitir que Ele entre e faça o que precisa ser feito. Trazer essa mensagem para os nossos dias exige honestidade espiritual, porque embora o cenário seja diferente, as prisões continuam existindo. Elas apenas mudaram de forma. Hoje poucos vivem acorrentados fisicamente, mas milhões vivem aprisionados emocional, mental e espiritualmente. Prisões que não fazem barulho, não chamam atenção, mas consomem lentamente a vida. Vícios que começam como alívio e terminam como domínio. Traumas que o tempo não curou. Culpa que paralisa. Medos que governam decisões. Pensamentos repetitivos que roubam a paz. A realidade é simples e dura. Muitas pessoas vivem funcionando, mas não estão livres. A sociedade moderna aprendeu a dar novos nomes às prisões antigas. O que antes era reconhecido como opressão espiritual, hoje é tratado apenas como um problema de personalidade, um transtorno inevitável ou uma condição com a qual se deve aprender a conviver. E embora existam recursos importantes de cuidado emocional e psicológico, há dores que vão além do que métodos humanos conseguem alcançar. Quando a raiz é espiritual, a solução também precisa ser. Ignorar isso não liberta, apenas adia o confronto com a verdade. Assim como no passado, ainda existem tentativas de contenção em vez de transformação. As pessoas aprendem a administrar seus problemas para não incomodar.
Aprendem a esconder crises atrás de sorrisos, a controlar explosões internas com rotinas externas, a viver uma fé superficial que não confronta nada profundamente. O objetivo não é ser curado, é parecer bem. O problema é que aquilo que não é tratado continua governando por dentro. Correntes modernas não fazem barulho, mas são igualmente limitantes. Essa mensagem também nos confronta como sociedade e como igreja. Quantas vezes preferimos manter distância de quem sofre de forma intensa? Quantas vezes rotulamos em vez de acolher, julgamos em vez de discernir, evitamos em vez de interceder? É mais fácil manter pessoas controladas do que caminhar com elas no processo de libertação, porque libertar exige envolvimento, exige sair da zona de conforto, exige fé e, muitas vezes, exige pagar um preço que nem todos estão dispostos a pagar. A aplicação mais profunda aqui é pessoal. Onde você tem vivido aquém da liberdade que Deus oferece? O que você aprendeu a tolerar, mas nunca resolveu? Quais cadeias você já chamou de normal? Há hábitos, pensamentos, relações ou padrões que drenam sua vida, mas que você mantém por medo do que vai mudar se forem confrontados? A libertação sempre assusta antes de acontecer, porque ela desmonta estruturas internas que sustentavam uma falsa segurança, mas permanecer preso custa muito mais. Outro ponto crucial é entender que libertação não é apenas para casos extremos, ela é para todos que reconhecem sua necessidade. A opressão nem sempre se manifesta em comportamentos visíveis, às vezes ela se esconde em religiosidade vazia, em controle excessivo, em orgulho disfarçado de força. Há pessoas aparentemente equilibradas, mas profundamente presas. A mensagem do Evangelho não é apenas comporte-se melhor, mas seja livre. E liberdade verdadeira começa quando alguém se permite ser confrontado pela presença de Jesus. Trazer essa história para hoje significa também reconhecer que a libertação continua sendo um testemunho poderoso. Uma vida transformada ainda incomoda, ainda questiona, ainda confronta valores. Pessoas livres expõem prisões alheias, e por isso, muitas vezes, a reação não é celebração, mas resistência. Mesmo assim, a libertação não perde seu valor. Ela continua sendo prova viva de que Deus age, restaura e transforma. Essa aplicação nos chama a uma decisão: continuar administrando prisões ou permitir que Jesus confronte o que nos domina, continuar sobrevivendo ou escolher viver plenamente, porque a mesma autoridade que transformou uma vida marcada pela dor continua disponível hoje. A diferença não está no poder de Deus, mas na disposição humana de permitir que Ele entre e faça o que precisa ser feito. Ao chegar ao fim dessa reflexão, uma verdade se impõe com força. Ninguém permanece neutro depois de um encontro real com Jesus. A história que atravessamos não é apenas um relato antigo, é um espelho espiritual. Ela nos obriga a olhar para dentro e perguntar com sinceridade se estamos vivendo a liberdade que Deus disponibiliza ou apenas administrando prisões bem disfarçadas. Porque existe uma diferença profunda entre estar acostumado com a dor e estar realmente livre. E muitos confundem resistência com cura, sobrevivência com vida. Essa conclusão não aponta o dedo, ela convida à consciência. Jesus não veio apenas para melhorar comportamentos, mas para restaurar identidades. Ele não atravessa mares por curiosidade, ele atravessa porque sabe exatamente quem precisa ser encontrado, e isso inclui pessoas que o mundo já rotulou, descartou ou considerou casos perdidos. A mensagem final é clara: não existe história tão quebrada que não possa ser reorganizada pela presença de Cristo. Não existe passado tão pesado que anule o futuro quando a libertação acontece. Mas toda libertação exige resposta. Ignorar o chamado não impede a verdade de existir, apenas impede seus efeitos de se manifestarem plenamente. Há um convite implícito aqui: permitir que Jesus entre nos lugares que evitamos, confronte o que toleramos e transforme o que escondemos. Isso assusta porque mudança real sempre desestrutura antes de alinhar.
Mas permanecer como está tem um custo silencioso, que com o tempo se torna insustentável. A pergunta não é se algo precisa mudar. A pergunta é se você está disposto a permitir essa mudança. Essa conclusão também nos chama à responsabilidade coletiva. Uma fé que apenas observa, mas não acolhe, não reflete o coração de Cristo. Uma comunidade que prefere distância à restauração perdeu o foco do Evangelho. Jesus não se afastou da dor, ele a enfrentou. E quem afirma segui-lo precisa decidir se continuará tratando pessoas como problemas ou se passará a enxergá-las como histórias em processo de redenção. A libertação que recebemos nunca é apenas para nós, ela sempre aponta para outros. Agora, a decisão se torna pessoal, não como um gesto emocional passageiro, mas como um posicionamento consciente. Se há áreas da sua vida dominadas pelo medo, pela culpa, pelo pecado repetido ou por padrões que drenam sua fé, este é o momento de parar de normalizar o que Deus deseja libertar. A presença de Jesus continua disponível. Sua autoridade não diminuiu, sua verdade não perdeu força. O que muda é a disposição humana de se expor à luz. E é aqui que entra a chamada para a ação. Não deixe essa mensagem terminar apenas como mais um conteúdo consumido. Reaja. Se você reconhece que precisa de libertação, ore agora, mesmo em silêncio, e seja honesto diante de Deus. Se você conhece alguém que vive aprisionado, compartilhe essa mensagem como um ato de amor. Se você crê que Jesus continua transformando vidas, declare isso publicamente. Escreva nos comentários: Jesus ainda liberta. Esse simples gesto pode ser o primeiro passo de fé de alguém que está à beira da desistência. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco por mensagens que confrontam, curam e apontam para a verdade do Evangelho. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. E, acima de tudo, lembre-se, quando Jesus entra em cena, prisões caem, identidades são restauradas e propósitos são reacendidos. A libertação não é um evento do passado, ela continua acontecendo hoje, agora, na vida de quem decide abrir espaço para a verdade.